Bom, Jordana, obrigado aí por ter aceitado falar um pouquinho das suas experiências aí como fisioterapeuta. Então, eu já queria perguntar para você como que é que foi, assim, como que você descobriu o curso e por que que você decidiu fazer esse curso? Oi, Vini, primeiro, obrigada pelo convite, muito legal aí participar desse seu projeto e dividir essa minha trajetória e história aí, né? Bom, vamos lá. Vou falar a verdade que a fisioterapia não foi minha primeira opção. Quando eu estava na escola, eu queria fazer medicina, né? Então, fiz 3 anos de cursinho tentando medicina e no meio disso, de falar, não vou conseguir entrar em nenhuma faculdade, né? Aquele desespero que a gente passa no vestibular, eu comecei a ler algumas outras opções, né? E a fisioterapia foi algo que chamou minha atenção. Primeiro, era uma área era uma profissão da área da saúde, era de cuidado com as pessoas, né? Eu já tinha esse gosto pelos esportes e tudo mais, então eu vi que existia a área da fisioterapia esportiva, que ainda, eu entrei na faculdade em 2001, né? Então, não era ainda tão forte como a gente vê hoje, mas você já via algumas coisas Tá. falando, né? Principalmente via algumas notícias em relação ao futebol, né? Futebol masculino, principalmente. Mas eu achei legal, porque fazer aqueles testes vocacionais, aparecia fisioterapia junto, eu comecei a ler a área de atuação, e eu resolvi prestar e passei. E assim, comecei a faculdade, foi muito bacana, assim, né? Porque eu sempre gostei muito da área de biológicas, né? Então, as aulas de ciências na escola, de biologia, né? Eu já era uma matéria que eu tinha uma facilidade imensa. Eu sempre gostei de fazer esportes, então estudar o corpo humano era uma coisa muito sensacional na faculdade, né? E aí ela já foi se desenhando muito assim para essa área do esporte, né? De ter feito um trabalho de graduação dentro da área esportiva. E aí as escolhas foram vindo, né? Da pós-graduação na área do esporte. Foi assim. Ah, entendi. Então, de certa forma, você conseguiu ter esse um pouco esse direcionamento aí para ir um pouquinho mais para o esporte, por mais que não tinha, né, no caso, não conhecimento, né, mas uma amplitude, tipo, de usar em todos os esportes, né, talvez o que mais tinha ali ainda no momento era no futebol, né, mas que talvez você já poderia ver uma possibilidade de usar em outros tipos de atividades, né. Durante a faculdade foi aparecendo, né? Tanto que o meu trabalho de graduação, né, o TCC, foi com uma equipe de triatlo lá de São Carlos, né? A gente fez uns testes com eles, e aí nesse meio tempo a minha faculdade fez uma parceria com a Unifesp, aqui em São Paulo, né? Que é o Centro de Traumatologia do Esporte. Uhum. E, e acho que 2 turmas antes de mim foi o primeiro estágio que tinha. Então, quando eu fui fazer o estágio, já tinha o estágio em fisioterapia esportiva, Ah, né? legal. Já foi bem legal, assim, né? Então, eu lembro que foi o estágio mais disputado. Era aqui em São Paulo, eu fiz faculdade no interior, né, em São Carlos, e eu lembro que eram 4 trimestres de estágio, né? Então a gente teriam 12 vagas oficiais, e a gente tinha mais de 20 da nossa turma querendo, então foi sorteio, foi bem angustiante, assim, eu lembro, sabe? E graças a Deus que eu consegui, fui sorteada para vir para São Paulo, né? Então Aham. foi uma experiência já bem legal, e quando eu vi era aquilo, né? Então a minha formação na faculdade, na época a gente já podia antes a gente podia escolher as áreas de estágio, né? Então eu acabei pegando um pouco meio genérico, você não sabe o que você vai fazer quando você terminar a faculdade, mas já pensar na porcentagem da área que eu já escolhi para a parte de esporte, ortopedia, já foi mais tipo 70% da minha carga horária, assim, já estava muito certa que era aquilo que eu queria mesmo. Entendi.
E tem, por exemplo, teria vocês acabam vendo na faculdade também as outras opções. Então, por exemplo, assim, tem fisioterapia, ou é dentro da faculdade ou é em especialização de fisioterapia esportiva ou fisioterapia, sei lá, neurológica, fisioterapia, né? Se tem um profissional específico que trabalha talvez só com fisioterapia pós-cirurgia, né? Não sei se tem essa divisão, assim, alguns tipos, né? Que vocês conhecem na faculdade, às vezes tem ali o pequeno conhecimento, né? A inicialização, e se quer se aperfeiçoar, vai e faz uma especialização. Como que funciona um pouco isso? Tem vários tipos também? Tem. Da mesma forma que a gente vê a medicina com tanto de especialidades, a fisioterapia também tem, né? E, assim, a especialização dentro da fisio, vamos dizer que ela é um pouco menor. Você não vê fisioterapia especialista em joelho, sabe? Às vezes você vai ter gente que vai ter uma facilidade melhor, uma afinidade, né? Mas dentro da ortopedia, vamos pensar, a gente já tem de tudo, né? Mas, claro, você citou, você tem a área neurológica, você tem a área hospitalar, que está sendo, né, agora, com essa pandemia que a gente está passando, você começou a ficar muito mais falada a atuação do fisioterapeuta dentro de uma UTI, né? É o profissional por manipular o respirador, né? Que a gente vê como ele é importante no tratamento, né? Na UTI. Então, os fisioterapeutas em determinadas áreas falam que a gente é muito enxerido, né? Tudo o fisioterapeuta ali consegue se meter e se mexer, se trabalhar, né? Naquela área. Mas a gente conhece todas essas especialidades da física dentro da faculdade. Nosso primeiro ano, por exemplo, a gente tem uma matéria que chama, na minha faculdade, ela chamava Fundamentos da Fisioterapia. Então, a gente tem uma visão bem geral de todas as áreas que você pode atuar, né? Então, dentro lá da UFSCar, a gente tem... Hoje existe uma unidade de atendimento até multidisciplinar, mas quando eu me formei, tinha um ambulatório da fisioterapia. E a gente, do primeiro ano, eles chamavam a gente de escravinhos. Então, a gente acompanhava algum aluno do quarto ano que estava, né, no último ano da faculdade. Então, a gente acompanhava os atendimentos deles. E você tinha atendimento de manhã e de tarde e diversas especialidades acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu lembro que eu fiquei junto com um menino que era da neuro. Então, ele atendia um garoto que era da minha idade. Isso, para mim, foi devastador. Foi assim, eu não quero neurologia mesmo. Assim. Eu acho que é uma área da fisioterapia brilhante, né? O trabalho, né, que a gente vê desses pacientes que sofreram traumas medulares, né, paraplégicos, tetraplégicos, quem sofre um AVC. Então, assim, é um trabalho incrível, mas eu, Jordana, não tenho emocional para lidar com isso. Isso é fato. Eu lembro, o menino, ele era tetraplégico, eu lembro, e assim, ele era da minha idade, e eu falava, gente, eu tô na minha plenitude, eu tô aqui, eu entrei na faculdade, eu tinha 20 anos, eu tô aqui com 20 anos, com todo um futuro pela minha frente, toda uma possibilidade, ok, a gente, pode acontecer acidentes, né? Mas o menino, ele já estava ali ele tinha 21, ele era um ano mais velho que eu. Ele tinha sofrido um acidente, mergulhar numa cachoeira, fraturou uma vértebra cervical. Ele estava ali naquela cadeira já fazia 7 anos. E o sonho dele era tocar a dele. Só que ele tinha uma condição social muito ruim. A cadeira, ele deveria ter uma cadeira elétrica, por exemplo, que ele conseguiria se movimentar, mas ele não tinha. Então, foi muito, assim, triste, assim, para mim. Então, foi uma coisa que algumas coisas eu já fui eliminando, né? Mas você tem áreas incríveis, né? Por exemplo, hoje você fala muito da área de dermatofuncional, que muitas pessoas acham que é só área de estética, é só fazer drenagem, só esses procedimentos estéticos, mas tem um trabalho impressionante por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama, tiveram que retirar a mama e os linfonodos, então o braço fica com aquele edema, então a área dermatofuncional ela vai atuar nisso, área de queimados,
né? Então, para auxiliar, ajudar para que o tecido cicatrize da melhor maneira, que você diminui as aderências que a queimadura dá. Que mais que tem na física? Respiratória, que eu já falei, neuro, dermatofuncional. Aí a área de traumato-ortopedia, né? Que a área da esportiva, ela acaba sendo meio um ramo, né? Uma parte da ortopedia. A trauma vai tratar muito mais traumas, então, pós-acidentes, que a pessoa tem múltiplas fraturas, por exemplo, e o atendimento, muitas vezes, ele começa já dentro do hospital, né? Então, quem está dentro do hospital não é só físio que tem especialização em respiratória, mas também a parte motora, que é importante, né? Pessoas que ficam acamadas por muito tempo, precisa de ajuda para fazer uma caminhada dentro do hospital. Então, acaba tendo uma atuação, assim, a atuação do fisioterapeuta, ela é bem, assim, acho que onde tem, eu complementei que, você pensar onde tem o profissional de saúde atuante, o médico, o enfermeiro, você vai ter uma área de atuação para o fisioterapeuta também. Otimizando processos, né? A gente brinca que fisioterapeuta é o guardião do movimento. Então, tudo que vai envolver o movimento, o fisioterapeuta ele vai estar envolvido, independente da especialidade dele. É claro que quando a gente sai da faculdade, a gente é muito cru em tudo. Você tem uma visão geral, óbvio, eu, por exemplo, tive um ano inteiro de estágio, mas você está ali com o professor do seu lado, né, que é seu supervisor, para te auxiliar, para determinar uma conduta. Eu lembro que eu ia com um papelzinho escrito com tudo que eu ia fazer com o paciente, sabe? Porque eu não tinha... Claro, isso é coisa que a gente vai pegando ali, né? Sempre, exatamente, mas escrevia tudo. E assim, por exemplo, tem coisas que você vai aprender, vai aprofundar muito mais numa pós-graduação, né? Eu acho que, assim, amigos meus que estão dentro de hospital trabalhando hoje, todo mundo passou por uma pós-graduação em fisioterapia respiratória, sabe assim? A minha pós-graduação, ela foi extremamente essencial dentro da área do esporte. A gente acompanhou, a grade curricular é sensacional, assim, a gente tinha que acompanhar a cirurgia, então o paciente que a gente está atendendo agora, há 2 semanas a gente viu a cirurgia dele. Isso muda do que eu vou... Assim, será que é tão importante para o físico? Na verdade, você entender como está aquele tecido por dentro, entender por que aquele médico ele vai segurar um pouquinho mais, porque ele sabe como que está a condição daquela estrutura que ele mexeu. E a gente entende, por isso que você não pode ter um estresse nessa região ou naquela. Então, era muito legal participar das cirurgias, participar dos ambulatórios, da discussão com os residentes da medicina e da fisioterapia junto, e aí também, né? Que aí a gente de tudo quanto era modalidade esportiva chegando, e foi bem desafiador e muito enriquecedor, assim, sabe? Falo que é muito difícil você sair da faculdade direto para o mercado de trabalho sem ter passado por uma especialização que vai, tipo, mais na prática, sabe? Uhum. Entendi. E agora, talvez pegando um pouquinho ali dos exemplos de traumas e tudo, dentro do que você trabalha ali, tem algumas lesões mais específicas que acabam acontecendo, pode ser, talvez, de crossfit, ou basquete, ou outras atividades, assim, que acabam acontecendo mais, às vezes, principalmente por descuido ali, excesso, né? E quanto daí fazer uma prevenção é importante, não só para um atleta de alto rendimento, quanto para um praticante qualquer de atividade. Bom, Vini, a gente fala muito que as lesões, os fatores, né, de causais de lesões, eles são multifatoriais, eles interagem entre si, cada um vai reagir de um jeito, porque somos seres humanos completamente diferentes, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente exige um pouco muito mais nosso raciocínio clínico para atender, porque você para de
trabalhar muito na causa e efeito, simplesmente. Então, você tem que entender até o histórico emocional daquele paciente. Porque a gente fala que as lesões, elas têm origem biopsicossocial. Então, você tem o físico, a sua cabeça, o ambiente que você está inserido. Então, tudo isso, ele pode prejudicar ou ajudar você. E, claro que o seu histórico, né? Como que você é, né? Como é a sua estrutura física? Como é o seu histórico, o seu lastro de treino, que a gente tem usado muito essa expressão, né? Como você tem se comportado a sua vida inteira para chegar nesse momento e, vamos dizer, treinar crossfit, treinar o basquete, por exemplo, né? Meu dia a dia, eu até queria falar isso, assim, eu não atendo só atletas, né? Ou atletas amadores, né? A área antes de ser fisioterapeuta do esporte, eu sou fisioterapeuta, com uma formação em ortopedia, e a gente atende toda a disfunção de movimento decorrente do sistema musculoesquelético, né? Então, desde dores crônicas, que a pessoa pode desenvolver. Então, claro que a parte da física esportiva ela é mais divertida, porque você encontra pacientes que querem melhorar logo, né? Então, mas, por outro lado, existe uma outra pressão também, porque às vezes são pessoas um pouco mais impacientes, que querem voltar logo para o seu treino. A gente pensa o nosso mundo amador, né? Mas se a gente pensa no alto rendimento, você tem pressão de patrocínio do clube, porque aquele atleta ele vale dinheiro quando ele está dentro de uma quadra, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem visto, analisado. E até dos torcedores, né? Exatamente. Então, assim, claro que se a gente pensar no esporte, a gente vai ter maiores demandas em determinadas áreas. Então, por exemplo, basquete, de longe, as articulações mais acometidas são joelho e tornozelo. Tornozelo mais que o joelho, porque o número de entorses de tornozelo, ele é altíssimo. E a gente tem alguns fatores que predispõem a pessoa a ter outra entorse. E o primeiro já ter sofrido uma entorse. Então, a gente tem que trabalhar para aquele atleta, ou a atleta, né, aquela menina ou menino, não sofrer a primeira entorse, porque isso já vai ser um fator de risco para ele sofrer a próxima. E homens e mulheres são diferentes. Então, o sistema musculoesquelético é diferente, né? Então, o jeito que a gente trabalha com as meninas é um pouco diferente do que trabalha com os meninos, por exemplo, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, para a gente trabalhar numa prevenção, eu tenho que entender quais são as principais lesões daquele esporte. Com base naquilo, que testes que eu preciso fazer para identificar se aquele atleta apresenta algum fator de risco para aquele tipo de lesão. No CrossFit é a mesma coisa, apesar de ser um esporte mais novo, modalidade esportiva, fica aí a discussão que sempre fala, né, em relação ao CrossFit, mas a gente já sabe que ombro é o primeiro disparado de número de lesões, seguido de coluna e joelho, porque você tem uma demanda muito grande de membros inferiores, você sabe muito bem disso, do LPO, dos exercícios ginásticos, né, e assim, a gente não tem brasileiro principalmente, né? A gente não tem uma cultura de ter feito esporte por muito tempo da nossa vida, né? Na base, desde ali da infância, de você trabalhar um fortalecimento geral, né? E no nosso esporte, no CrossFit, você tem exigências imensas de força e de amplitude de movimento, né? Para você fazer um overhead squat, um squat snatch, a mobilidade geral que você precisa do seu corpo, né? O ombro, é tornozelo. Oi? O ombro, tornozelo. Tornozelo, é uma cadeia inteira. Você tem que entender o seu corpo inteiro. O corpo inteiro tem que estar pronto para realizar. E muitas vezes a gente não tem o quê? A paciência de esperar construir a caixinha do movimento, de repertório de movimento, né? E nisso, a fisioterapia, ela é muito importante, porque a gente é capaz de avaliar e pontuar onde estão as deficiências. Então, assim, cara, se a pessoa não tem uma amplitude de tornozelo, né, de dorsiflexão, que a gente chama, boa, para ela agachar, vai ser um inferno. Ela não vai ter um padrão de agachamento bom. Imagina fazer um
profundo, com uma barra para cima da cabeça, entendeu? Então, é isso, a gente consegue ter um olho clínico e crítico e propor ações, né, que são os preventivos, que vá permitindo que aquela pessoa vá desenvolvendo aquele padrão de movimento, né? No basquete é a mesma coisa, então a gente vai teve um trabalho muito legal de uma das meninas que é físio da base, que o mestrado dela foi elaborar a gente chama de programa vacina, que é o mínimo que todo praticante de basquete tem que fazer, né? Assim, assim, a gente sabe como é a estrutura do esporte no Brasil, né? Que o futebol, né? Que o futebol profissional, a gente olhar para a base já não é desse jeito também. Que tem dinheiro, que tem incentivo. Então, você imagina um time de basquete lá do Acre. Que estrutura que essa pessoa tem. Então, o legal do trabalho dela é que é uma coisa que, cara, é fácil. Às vezes você precisa de uma borrachinha, sabe? Muitos exercícios é o seu peso corporal e a bola. Para você jogar, você tem que ter uma bola, né? Então, é muito bacana, que é o mínimo. O futebol, ele tem que chama FIFA 11 Plus, que são uma série de exercícios que todo mundo, que é o mínimo que um jogador de futebol tem que fazer. Olha. Tem um vacina do CrossFit também, você entender a modalidade bem, sabe, ó, todo atleta de CrossFit, todo praticante de CrossFit, esse é o mínimo que ele tem que fazer para ele ficar bem, entendeu? Assim, isso é muito legal. Então, é legal porque tira assim, você muda o... Então, assim, imagina que bacana, né, que se tivesse... Você conseguir desenhar, né, um programa vacina. E eu estava falando da questão da físio. Ela evoluiu demais, ela deixou de ser apenas curativa, né, para ser preventiva. Lembro quando eu trabalhei com a equipe de ginástica lá em São Caetano, que foi minha primeira experiência com o esporte de alto rendimento. O que era um setor da fisioterapia de sucesso? Vazio. Eu não quero um atleta fazendo fisioterapia, eu tenho que estar treinando. Né? Eu tenho que ter ações que não tire ele do treino, ou que tire ele minimamente, sabe? Porque, ele tá, vamos dizer, com uma dor no tornozelo. Ele pode fazer toda a série, mas ele não vai fazer o quê? Aterrissagem, não vai fazer as saídas. Mas ele vai poder trabalhar, não é simplesmente falar, não, tá machucado, tira do treino. Não dá para você fazer isso com um atleta, né? Então, eu acho muito legal o jeito que eu vi a fisioterapia evoluindo bastante nesses últimos anos em relação a isso, sabe? Da prevenção. É fundamental, assim. Sim. Então, já pegando um gancho nisso, né? Por exemplo, igual eu tenho um exemplinho, assim, sofri uma fraturinha na mão. Então, acho que vai um pouco aí, igual isso que você falou, do pessoal da ginástica. Por mais que eu não sou alto rendimento, mas tem aquilo, né? Não é porque você está machucado em uma determinada coisa que você não pode, não foi feito o preventivo, então, de você não continuar a atividade física, porque talvez vai ser pior ali se você parar. Não faz sentido você eliminar por inteiro. Exatamente. Às vezes é um negócio, mas eu posso, então, ao invés de fazer 100%, eu faço um outro tipo de trabalho usando os outros membros ali, né? A parte inferior ou superior que seja, né? Já teve algum tratamento que você trabalhou muito grave de lesão feita no treinamento, ou de, às vezes, alguém que sofreu algum acidente até por fora, né? E que teve que fazer físio. Já teve alguma coisa, assim, muito gritante que aconteceu? Teve uma situação que eu passei, eu estava na ginástica até ainda, e eu acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, assim, como profissional de saúde, assim, mas além ainda de ser fisioterapeuta, sabe? Era um treinamento, estava começando o treino, e geralmente eu sempre ficava dentro da arena de treinamento ali, né? Lá junto com os atletas, e tentava até que se eu tinha que tratar alguém, tratar ali junto para estar de olho, né? Mas, naquele dia, eu estava dentro da sala da fisioterapia
estava atendendo acho que 2 meninos ao mesmo tempo. De repente eu vi um grito, e um dos técnicos entrando na sala, Jô, 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 o Vitor caiu das argolas. Eu cheguei lá nas argolas, e o Vitor estava caído, meio desorientado, né? Ele era um garoto, ele tinha acho que 14 anos nessa época. E Vini, ele não estava fazendo nada demais dentro da argola, ele estava pendurado e aquecendo, como se fosse o keeping que a gente faz na barra, só que estava fazendo keeping nas argolas, balançando, aquecendo, nada demais. Ele escorregou, a mão dele escorregou, só que a argola está numa altura, né, altura alta. Bem alto. E ele caiu forçando a cabeça, eu não estava vendo, né, então eu só ouvi o relato do pessoal, imediatamente já ligaram para o SAMU, ligou para o SAMU, o médico quis falar comigo para entender o que está acontecendo. Eu falei, olha, foi um trauma na cabeça, eu não vi, ele está meio desacordado. E aí ela falou assim, então não deixe ninguém encostar nele. Eu falei, não, isso eu já avisei. E na verdade, resumindo a história, o menino teve uma fratura cervical de C2, que é a segunda vértebra. Essa fratura, quando alguém, por exemplo, provoca o suicídio, no enforcamento, você tem uma fratura dessa vértebra. Então, chama fratura do enforcado. Aquele menino, ele poderia ter morrido ali na nossa frente. Nossa. Então, foi algo desesperador. Ele teve que fazer uma cirurgia, colocou uma placa ali, ficou com um colete, que ele não conseguia mexer a cabeça. Assim, o desfecho foi maravilhoso. Um ano depois, o menino era campeão juvenil de argolas, sabe? Caramba! Mas é a dor, assim, porque você tinha que respeitar o tempo de cicatrização óssea, né? E assim, o retorno, reintroduzir ele ao esporte, ele tinha muito medo. Então, foi um trabalho muito bacana do técnico, da gente da físio, da psicóloga trabalhando com ele, para ele, isso que você falou que você falou na nossa conversa de imaginar fazendo exercício, às vezes ele tem medo de imaginar, né? Então, a gente, às vezes, não imagina o que uma lesão, um trauma desse, pode produzir na cabeça de uma pessoa. E, às vezes, o trabalho ele não é da reabilitação, ele não é só do fisioterapeuta. É toda uma comissão técnica trabalhando junto, sabe? E foi fundamental na recuperação do Vitor. Se não tivesse isso, provavelmente, ele não teria voltado, sabe? Então, não poderia ter sido melhor, né? Nossa, mas né, dá uma sensação, assim, na verdade, não consigo nem imaginar, né, na situação, né, total ali, né. Eu vou juntar esse gancho aí que estava falando, né, de ter a comissão, né, ter um time inteiro, né. Então, como que é importante isso, né, e como que é que funciona tanto as estratégias, né, de alinhamento, tanto para o atleta, ser bom para o atleta, quanto para você profissional, só que ter todo aquele entendimento, né, do alinhamento do técnico, do médico, do fisioterapeuta, para saber que momentos, às vezes, o que usar. A gente até conversou uma vez, né, eu já até conversei com você, para ter todo um alinhamento para você, às vezes, determinados momentos, que tratamento utilizar, se está na base, se está numa né, mais cargas mais altas, ou né, já está próximo de competição ou pós-competição. Como que é que trabalha, né, os diferentes momentos ali, né, da fisioterapia com o atleta para que ele consiga ter um desempenho melhor, né? Como que é tão importante isso, né? Nossa, o sucesso de um clube, de um atleta, né, de uma equipe, ele está diretamente relacionado com o sucesso de trabalho de uma comissão técnica, né, que é unida, que pensa junto. É claro que somos pessoas, temos nossos egos e nossas vontades, né,
mas a gente tem que pensar num bem comum, né? Então, por exemplo, no basquete, assim, eu falo que tem sido, assim, a minha grande experiência de uma comissão técnica coesa, sabe? Então, eu entrei para a seleção em 2017, né? Era a primeira vez eu estar numa seleção brasileira, existia uma equipe antes, uma física que tinha ficado 9 anos, então você imagina, as meninas, como foi evoluído. No basquete a gente tem muito contato com o preparador físico, né? O alinhamento da física com o preparador, ele tem que ser perfeito, né? Não dá para ter... São pessoas incríveis, sabe? O Vita e o Diego, que é o que está atualmente, né? Então, assim, a gente tem, mesmo antes, quando vai, por exemplo, esse ano, né, a gente acabou não tendo, a gente teve o pré-olímpico no início do ano e agora não vai ter mais nada, só ano que vem. Então, quando vai começar a pensar na convocação, já existe uma lista das selecionáveis, por exemplo, e a gente, na verdade, nunca perde o contato com as meninas, né? Então, a gente está constantemente sabendo o que elas estão fazendo, se elas estão fazendo de alguma coisa e tudo mais. Mas a gente já vai, sabe, ó, essa menina vai apresentar, ela teve um entorse há 2 semanas, então ela vai estar num tempo de preparação e reabilitação juntas. Então, às vezes, a gente vai ter que poupar um pouco o treino que é de mais contato, ela vai ter que ficar fora, ela vai fazer mais treino tático, que ela vai fazer caminhando, por exemplo. E, assim, o bom também é que você divide responsabilidades, né? Você não está ali sozinho, assumindo toda a bronca para você, né? Então, se pensar na parte da saúde médica, assim, hoje a gente tem eu, a minha chefe, né? Que é a Bel, e um médico, do ortopedista, que é o nosso chefe, e uma outra médica, uma médica do esporte, que também vai. Então, assim, a gente conversa muito entre a gente, as ações que a gente vai ter, né, como geralmente o doc que vai conversar, vai levar o resumo do que a gente está falando para o técnico. Então, a gente cria também, existe uma hierarquia ali dentro, que ela tem que ser respeitada para você não passar em cima de decisão, e o que a gente fecha no departamento médico é aquilo, mesmo que eu tenha uma opinião diferente, talvez uma conduta um pouco diferente, isso interno a gente sabe, mas externo ninguém tem que saber, né? Porque a gente tem que ser uma equipe coesa, né? E assim, simplificando, a gente teve, nesse último pré-olímpico, uma das jogadoras mais importantes da seleção, ela teve um trauma direto no ombro, ela teve uma luxação acromioclavicular há 10 dias antes da gente viajar para fazer, a gente fez uma preparação na Sérvia para depois jogar na França. E assim, a gente reuniu e falou, cara, ela vai conseguir, mas ela vai ter que ficar 10 dias sem treinar, né? Então a gente teve a certeza do técnico que ela não seria cortada, né? Então ela vai ficar de tipóia, quieta, fazendo fisioterapia 2, 3 vezes no dia, ela vai chegar lá, ela vai ter dor, e a gente conversando com ela muito. Olha, você vai ter dor para você fazer, mas você vai ser capaz de fazer. Então, de novo, né? A gente não tinha psicólogo lá no momento, mas a gente tinha esse trabalho junto. E assim, claro que você tem uma medicação que você pode dar antes da competição, por isso que a gente tem a importância de toda uma equipe junta trabalhando, né? Porque eu, fisioterapeuta, não posso dar um remédio para um atleta, né? E você vê que a menina jogou, foi a cestinha do último jogo, a gente não conseguiu a classificação por infelicidade para os Jogos Olímpicos, mas assim, ela estava pronta, ela ficou pronta para jogar. E se a gente não tivesse uma equipe, uma comissão técnica unida que pensasse no bem, ela não ia ficar. Então, com isso, a gente consegue pontuar, a gente sabe como vai estar a priorização do treino. O Diego, né, ele faz toda a planificação do treino, ele sabe, ó, vai ter um treino choque, né, que é o treino de intensidade máxima tal dia. Então, a gente tem que ter uma ação de recovery aqui, mas a gente também tem que ter antes para ela estar mais recuperada para chegar, para estar bem para aquele treino choque, sabe? Uhum. E aí, claro, porque assim, a gente sabe que fazer, nossa, a menina está com a perna super travada, eu faço uma super mobilização miofascial nela, uma super soltura.
a perna dela vai ficar mole para ela jogar, entendeu? Não vai conseguir, então, né? Vai conseguir, entendeu? Vai ser bom para a recuperação dela? Vai. Mas ela não Só vai que, desempenhar, não vai performar, né? Então, a gente tem que ajustar que tipos de ações de recovery, de atuação que você vai ter, né? Hoje está muito falado do controle de carga. Você tem que saber como está o controle de carga, carga aguda, carga crônica, como que eu estou modulando isso, como eu preciso saber disso na recuperação do meu paciente também, porque eu não posso deixar... Antes muito se falava da questão do overtraining, né? O treino de sobrecarga. Mas você treinar under, você está destreinando o seu atleta, né? O praticante de atividade física. Então, por exemplo, vamos dizer alguém aqui um praticante de crossfit. Ele tem uma tendinopatia patelar. Tá, ele vai ter que ficar um tempo, vai adaptar o treino de salto, de corrida, de agachamento, mas ele está voltando. Se eu ficar... Vamos pensar, o cara que tem um PR de back squat de 400 libras, o que adianta eu dar um pezinho de 2 quilos e falar, segura aqui e agacha? Cara, tá muito abaixo para ele, sabe assim? Então, é isso, você tem que saber conhecer a sua população e atuar de maneira assertiva. A conversa com o técnico, né, com o coach, ela é fundamental, senão você fica patinando no mesmo lugar e a pessoa não sai da sala da fisioterapia, né? Sim. Não, eu acho demais, assim, por exemplo, eu não tinha noção de como funcionava esse tipo de trabalho, né, comecei tendo, né, com o tempo ali, né, de CrossFit, tentando entender um pouco mais, assim, mas, por exemplo, quando eu era adolescente ali e fazia natação, eu não tinha noção, beleza, ok, também naquela época não tinha, talvez, tudo como que é agora, né, todo esse tipo, né, do grupo inteiro. Conhecimento. Mas, por exemplo, agora, ter esse entendimento, né, que ter essa conexão, né, do médico, fisioterapeuta, nutricionista, técnico, preparador, tudo isso, como faz sentido, e inclusive com o atleta, né? Porque, né, não adianta também você fazer todo o planejamento dependendo do que o atleta quer, o que ele não quer, como ele está sentindo e tal. Se ele não quiser, não adianta nada. Não adianta nada, né? Então, por exemplo, igual ali, vamos supor, sei lá, se a jogadora falasse, não, mas eu não quero. Então, por mais da vontade de vocês, né, às vezes ela não quer sentir dor ou não quer arriscar, não sei o quê, né? Tem que, né, tem muitas variáveis ali para controlar, né? Exatamente. Mas deixa acabar que você contou aí um pouquinho que você chegou na seleção brasileira. Então, como que foi isso ali, o primeiro contato, a primeira viagem, como que aconteceu isso? Se você puder contar um pouquinho, assim, também, porque, eu acho demais, assim. Você acha demais, imaginar... Nossa, como é desse ano? Parece uma coisa meio de criancinha, sabe? Mas ao mesmo tempo eu passo, cara, se eu perder essa alegria, esse, tipo, tesão de fazer as coisas, nada é válido mais, né? Então, bom, assim, foi a primeira vez que eu fui para uma seleção brasileira, né? Eu fui chamada pelo Paulo, que é um médico. A gente já se conhecia por conta... Na verdade, ele já conhecia a gente da clínica, né? Da Kinex. Ele já mandava paciente para a gente. Ele também fez a especialização no SET, onde eu tinha feito, só que ele fez alguns anos depois. Porque o SET é o R4 da medicina, né? Então, ele já era... E aí, ele já tinha trabalhado um tempo no basquete, saiu, e aí assumiu de novo a equipe do Dr. Andreoli, e aí o Andreoli chamou o Paulo para ser o chefe do feminino, e ele montar a equipe dele. Então, ele chamou eu e a Bel. A Bel trabalhava com ele em São Bernardo, e ele me conhecia da ginástica, ele operou meu irmão, por exemplo, já atendia a esposa dele. Então, na verdade, ele precisava de uma equipe que tivesse confiança no que para o trabalho, né? Até de cumplicidade mesmo, saber que a pessoa não vai querer passar a perna nele, né? Ter aquela conduta diferente do que o médico está falando, né? Então a gente tem uma amizade incrível. Oportunidade, né? Nossa.
incrível, assim, eu lembro que foi um domingo, eu liguei para o Paulo para falar de um paciente que eu ia encaminhar para ele, e ele me deu essa notícia, assim. Eu desliguei o telefone, eu fiquei em choque. Eu falei, eu não acredito que isso vai acontecer, sabe assim? E aí a minha primeira competição foi uma Copa América, a gente foi para a Argentina, eu nunca tinha ido para Buenos Aires, foi 2017. Foi incrível, gente. Eu lembro, assim, da emoção de você dentro da quadra, ouvindo o hino do Brasil. E assim, a gente brinca, né? Ah, Game Day, né? Todo mundo fica, Game Day. Eu fico com um nó na garganta, Vini, até hoje. Se alguém fala uma coisa pra lágrima pular, assim, porque é emocionante, é emocionante. Para mim, é uma das melhores sensações que existe, assim, sabe? Tipo, de você estar ali representando o seu país mesmo, sabe? Aí você vê tudo que aconteceu até lá, da dedicação da equipe, da gente acordar antes das 7 da manhã e dormir quase meia-noite atendendo as meninas, e falar, tudo isso vale a pena, sabe? E tem uma história que é até interessante, assim, isso vai ficar muito longo, mas acho que vale a pena contar. Não, pode contar. A gente jogou os Jogos Pan-Americanos, né, o ano passado, de Lima. Eu fui para o treinamento, mas eu não viajei para o PAN. Só foi a minha chefe. Na verdade, a nossa equipe técnica, ela chega a ter 10, 11 pessoas, não foi metade. Porque, na verdade, é a credencial que o COB dá, né? Então, foi a Bel. E eu assisti na minha casa, morrendo do coração, e você via, um jogo ganhou outro jogo. Nossa, ganhou do Canadá, que era um time que a gente não tinha ganhado ultimamente, tudo. Fomos para a final, contra os Estados Unidos. A última vez que tinha ganhado os Estados Unidos foi, tipo, década de 90, sabe? E aí você começou, você vê o jogo, tipo, pau a pau. Eu assisti o jogo em pé, praticamente. E a gente foi campeão, né? E aí, foi a segunda medalha de ouro do Brasil, do basquete feminino. A primeira medalha tinha sido em 91, no PAN de Cuba, de Havana, com a Hortência Paz, né? Eu estava na quinta série nesse ano aí, e na minha escola de educação física era super séria, a gente fazia trabalho, tinha aula prática, aula teórica de educação física, e o esporte ano era o basquete. E eu tive que fazer um trabalho sobre o PAN, e na verdade, no jogo contra Cuba, que foi a final lá em 91, o nosso trabalho era fazer tipo um scout do jogo. Então, assim, muito simples, era quantas cestas de 3, quantas cestas de 2, número de rebote ofensivo, defensivo. E eu tenho esse trabalho em casa, ainda que eu não encontrei, em alguma das caixas. Mas eu falo, e aí, quando a gente, tipo, 28 anos depois, eu estava fazendo parte da história da segunda. Quem imaginou? Tipo, era uma garotinha sentada na frente da televisão, anotando tudo, tipo, vibrando demais com aquele jogo. Nunca imaginar que ia ser fisioterapeuta e tá fazendo parte da história da segunda, de uma conquista tão importante, sabe? Então, e trabalhando com a nossa gerente técnica, foi uma das jogadoras, a Adriana, né? Uma das jogadoras. Então, é muito legal o esporte, porque ele te aproxima dos seus ídolos, sabe? Então, sei lá, eu sou apaixonada por isso que eu faço. Eu sou apaixonada pela clínica também, assim. Eu gosto disso porque você sai da rotina, né? Se eu vivesse essa rotina intensa da seleção, eu não sei se eu aguentaria também muito tempo, sabe? Por isso que eu acho bom ter seleção e ter clínica, porque você não enjoa de nada, você não cansa de nada e é sempre emocionante, né? Mas é isso. Cara, eu acho que todo fisioterapeuta do esporte eu torço para que todo mundo consiga ter uma experiência como essa, sabe? E eu espero que a minha dure para bastante tempo ainda, porque é sensacional. Tocar o hino ali, você com a mão no peito, nossa, não tem preço, não tem demais. preço.
Nossa, acho que é uma experiência incrível, não tem que, eu acho demais, assim, quando eu falei assim, quando eu soube, falei assim, caramba, a Jordana é fisioterapeuta da seleção, nossa, que demais, nossa, eu fiquei, acho demais, nossa, e eu acho que, assim, cada vez mais eu consigo entender o trabalho que é feito, assim, de como, para ter o sucesso ali, como é preciso ter um backstage ali. Sim, Então, por exemplo, as meninas, sim. acaba que elas são as mais vistas, no caso, as meninas, os meninos, o que for, né, um time, ou mesmo um atleta que for, Uhum. só que é exatamente aquilo, todo mundo que está por trás, no dia a dia ali, se ele, né, conseguiu fazer tudo ali, se estava com dor, se conseguiu recuperar, se sofreu a cirurgia, e não sei o que, teve todo um Uhum. trabalho ali por trás de médico, de fisioterapeuta, de nutricionista, de todo mundo, que ajudou para aquela Sim, conquista, né? Então, assim, exatamente. e não somente é, de um atleta de alto rendimento, né? Para, às vezes, alguma pessoa mesmo praticante de atividade física. Seja um que vai duas, Com três certeza. vezes fazer natação, crossfit, o próprio basquete, o futebol, que, né, às vezes acontece em torcer o joelho, o tornozelo, pode às vezes ser uma coisa mais grave ou não, né, mas como é importante ter todo esse entendimento de que, então, vale a pena você correr atrás e tentar entender ali um pouquinho, né? Demais, João. Sim, com certeza. Eu acho que você tem que entender o que o seu paciente vem para você, né? Pode ser que seja uma pessoa, né? Por exemplo, que seja uma dona de casa que ela faz a caminhada dela, né? E essa é a atividade física dela, ela não está fazendo, sabe? Sim, Então, você vai lá na ponta do alto rendimento, mas você vai naquela atividade física que, às vezes, alguém lá do alto rendimento vai olhar, cara, caminhar, isso não é nada, mas para aquela pessoa é tudo. Isso tem que, a gente que está atendendo tem que ser tudo isso para ela, né? Então, a gente pensa, a gente acha que a fisioterapia esportiva é só para atleta. Não, ela é para todo mundo, né? A gente tem a SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, né? Foi um nome que foi, essa atividade física foi incluso recentemente. Então, a fisioterapia esportiva, ela é para todo mundo, né? Assim, tem gente que acha que não, que é só para quem dá conta, e não é, né? Então, e, gente, você não tem que fazer diferença para atender. Se a pessoa quer caminhar, ou se ela vai vai fazer um ring muscle up, por exemplo. Não importa. Você tem que dar condição daquela pessoa fazer e da outra também. Jô, eu acho que, nossa, eu até tinha mais perguntas, mas eu acho que eu vou fazer só mais uma para a gente Tá bom. não prolongar tanto. Se alguém quiser seguir tanto para fisioterapia esportiva, ou mesmo a pessoa, às vezes, ela fazer fisioterapia, onde que ela pode, algum curso que ela pode procurar, se ela quiser dicas com você, com alguém na clínica, o que ela pode fazer, onde procurar. Ontem eu até estava falando com o pessoal da Liga de Fisioterapia Esportiva lá da faculdade lá do Ceará, né? Que uma amiga minha que é preceptora da Liga me chamou e ela fez essa mesma pergunta. Assim, claro, você tem um objetivo, né? Você tem que estar perto das pessoas, eu falo que já alcançou esse objetivo, entender o que aconteceu com elas. Tem coisas que são questão de sorte, vamos pensar, para entrar, mas para você se manter, você precisa manter um bom trabalho, porque a sorte não te mantém onde você está. Mas assim, você tem que se capacitar para aquilo ali, né? Então, eu falo que a terapia manual, né, seja qual ela for, né, você tem um monte de escola aí que diz, né, Maitland, osteopatia, quiropraxia. Na verdade, a terapia manual é uma ferramenta importantíssima para quem quer trabalhar com esporte. Ela te resolve problemas, às vezes, de uma maneira muito mais rápida, né? Você não pode ter preguiça das pessoas, eu falo. Você tem que ter você tem que
desenvolver essa questão de pessoa, de relacionamento, porque ela vai ser fundamental, porque é aí que você tem que aprender a ouvir, entender a queixa da pessoa. Então, eu acho que isso é fundamental no terapeuta, você saber ouvir, né? E se manter atualizado, né? Eu aprendi que eu trato tendinopatia desse jeito. Cara, já evoluiu um monte, você continua batendo ali naquela tecla, você não se atualiza. Então, assim, por exemplo, eu citei a SONAF. A SONAF, cara, ela promove a fisioterapia esportiva, a capacitação dos seus sócios, né? A gente tem, para você ser sócio, tem que fazer uma prova, enfim. Quem tiver dúvida pode falar comigo que eu explico melhor. Mas, assim, você tem as regionais. A Regional São Paulo, ela tem reuniões clínicas mensais, né? Ficou parado por conta da pandemia. Essas reuniões eram presenciais. Agora, em julho, ela volta a ser online, né? Mas, por exemplo, a SONAF também lançou um curso avançado de cotovelo e ombro. Então, você tem que estar ouvindo, tem que usar com as coisas que estão acontecendo. Então, eu digo isso. Vou falar, faz tal curso. Isso é muito peculiar, né? Muito subjetivo do que a pessoa tem afinidade também, né? Assim, mas é isso, ela tem que se manter atualizada, não tem jeito, sabe? Você tem que estudar. A partir do momento que você acha que você sabe tudo, você já não sabe mais nada, né? Ter zelo pela sua profissão, sabe? Eu gosto muito de falar isso, a gente vê, às vezes, muitas atrocidades por aí, sabe? Assim, técnicas que têm valores incríveis, mas elas se tornam banalizadas. Vou dar um exemplo, ventosa, por exemplo. É muito bacana, né? É uma técnica, é parte da técnica da acupuntura, ela tem seu valor, mas as pessoas saem fazendo, tem muito fisioterapeuta fazendo, simplesmente para deixar a bolinha roxa na pessoa ali, sabe? E postam antes e depois, com bolinha roxa, sem bolinha roxa. O que você promoveu de mudança na função daquela pessoa, sabe assim? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse marketing excessivo. A gente, claro que somos profissionais, precisa ser conhecido, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, sabe assim? E ter zelo pela sua profissão, sabe assim? Porque quem faz a fisioterapia ficar mais forte são os fisioterapeutas. Sim. E tem que levar com muito zelo, muito amor pelo que faz, sabe? Então, às vezes, eu tenho uma tendência a ser muito cética com as coisas, assim, sabe? Falar, gente, calma, vamos avaliar se essa novidade é realmente boa, sabe? Vamos ver o que a ciência, a literatura está dizendo, tem evidência, sabe, assim? Sim, eu acho que... Mas tem que ser assim, né? Não tem como. É isso aí. Jô, e você tem alguma frase, alguma música, algum livro que talvez você queira citar? Pode ser da profissão, ou mesmo, às vezes, alguma coisa, se você tem uma frase que você ouviu da avó, do vô, e que você goste, alguma música que te inspire. Vini, tem uma frase que eu não sei quem é o autor, sabe? Mas eu gosto muito, que fala, na verdade eu li num livro, o autor é o... E numa parte do livro lá, ele fala que a felicidade não é um jeito, não é onde se chega, é um jeito como se vai. Então, chega. O caminho que te... A paisagem do caminho, sabe? Que tem tanta coisa boa, assim, né? Então, você fica pensando só naquilo lá que você vai chegar e você tem tanta aprendizado. Então, eu gosto muito dessa... Qual que é o nome do livro ou do autor? Do livro? Do livro é Vivendo com Propósitos, e o nome é Ed Renekiewicz. Ele é pastor da igreja da Água Branca, que é a igreja que eu vou. Entendi. Então, é um livro sensacional, assim, sabe? Porque ele vai falando muito da vida, fala de filosofia, e é sensacional, assim. Acho que é um livro que todo mundo deveria ler, assim. Foi muito importante na minha vida, quando eu li, no momento, assim, sabe? Entendi. E assim, eu sei que às vezes pode, porque é religioso, às vezes a gente fica com um pé um pouquinho atrás, mas é muito bacana, vale a pena mesmo. Vale muito a pena.
Não, beleza, ótimo. Vou marcar aqui, dar uma olhada. E se o pessoal quiser entrar em contato, tanto às vezes para saber um pouquinho mais, ou às vezes quer ver uma consulta e tal, onde as pessoas podem te encontrar? Eu acho que o Instagram é o jeito mais fácil, né? Uhum, É jordana.reis com dois S, final, tá bom? E aí, acho que é mais fácil por lá, que fica mais fácil de responder e tudo mais. Então, entendi. fique à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade para saber mais histórias, por favor. Tá bom. Jordana, muito obrigado. Valeu mesmo por Vivi, que agradeço, foi muito bom. compartilhar aí suas experiências, muito demais aí, algumas histórias aí da seleção, de como você começou na carreira e tudo mais. Agradeço mesmo. Eu que agradeço, muito bom mesmo. Até mais, Jô. Até. Tchau. Beijo.